E começando mais um Pod Elô. Esse episódio hoje nós vamos trabalhar com você informações, curiosidades de um segmento que eu sou muito admiradora, que é a área das integrativas, terapias, fisioterapias e assim por diante. Então, quem está comigo aqui hoje como convidada é Cibele Dalto. Cibele Dalto, seja bem-vinda. Fisioterapeuta integrativa. Que bacana! Como é que você está, minha linda? Estou assim, muito honrada, né, de estar participando. Tenho um orgulho imenso de mostrar a minha profissão e esse nicho da fisioterapia, né, que é contagiante. Já faz 24 anos que eu sou formada, mas há 3 anos eu entrei na terapias integrativas, né? Embora eu já fazia acupuntura já ao mesmo tempo de formada, eu mergulhei no ozônio das terapias integrativas, com laser, com ozônio, as terapias ortomoleculares. Olha só, e acho que foi uma transformação, não só na minha vida, na vida da minha família, na vida das pessoas próximas a mim. Que legal. Bom, e aí como é que a Cibele começa a se interessar por esse segmento das fisioterapias que você foi aí descobrindo e tornando aí parte do seu portfólio? Tem uma história do antes da Cibele? Tem, assim, acho que todo início de profissão você quer colocar tudo que você aprende na faculdade, né? Embora é muito básico, mas você quer... Mas espera aí, essa que é a história que eu quero saber. Como é que você tomou a decisão de mexer com isso? De ser de ser fisioterapeuta? Eu sempre tive assim muito aquela coisa de querer ajudar as pessoas. No caso de uma pessoa com uma dor, eu fui visitar a minha avó e ela estava com Alzheimer, bem debilitada. Nossa. E eu tive aquela coisa de querer colocar a mão, mas não saber como colocar para, né? Então é aquela vontade de fazer a diferença, certo, né? De colocar a mão e fazer a diferença. E você viu as pessoas terem aí os seus sofrimentos, sim, as suas dores. Você foi empática e daí veio essa inspiração para você atuar com a área. Sim, e eu sempre, até durante a faculdade, eu tentava fazer algo diferente que o outro estagiário não tinha feito. Então, a pessoa fazia, por exemplo, no estágio de reumatologia, fazia sempre calor. E a paciente se queixava, não melhoro muito. Eu ia lá e colocava gelo e dava uma melhorada. Fazia tal coisa. Como eu já estava fazendo acupuntura, eu acrescentava acupuntura nos meus estágios sem meus supervisores saber, e eu tinha uma melhora. Então, assim, né? Não pode usar agulha, que rebelde. Ok, a gente usa compressão, a gente usa outras maneiras, né? Eu levava semente de mostarda para o estágio, então o paciente saía lá com uma acupunturinha ali de brinde. Então, eu sempre dava um jeitinho de fazer algo mais para o meu paciente, mesmo sabendo que daqui a um mês eu ia estar mudando o estágio. Então, eu sempre tive essa coisa de querer inovar e melhorar o meu atendimento. E foi buscando isso que, há uns 6 anos atrás, eu fui trabalhar num consultório de um cirurgião. E lá eu percebi muito isso. Você faz e essa coisa do acolhimento e você colocar... Eu comecei a ver que as coisas naturais que eu levava para o atendimento fazia muita diferença. Falei, então eu vou começar aprofundar mais nesse mundo. Você é uma boa observadora. Qual o seu signo? Ariana. Ariana, olha aí. Jurando que eu vou falar de astrologia, mas não é. Porque é engraçado, porque para pensar no empreendedorismo, né, você está me trazendo uma das qualidades que são muito legais, porque a gente só empreende quando a gente está buscando soluções. E soluções também tem a ver com a gente estar inquieto, né? Eu estou inquieta. Eu não sei, acho que só assim não é assim, talvez se fosse assado, né? Essa coisa da dúvida. Pode ser uma loucura, mas acho que a cabeça de empreendedor começa por justamente buscar soluções para essas loucuras todas. Parabéns. E tem que ser observador, né? Que é olhar o outro, né? E também tem a pitada da ousadia, né? Tua rebeldia, menina. Como é que você foi chegando na faculdade com tudo isso? Como é que você sai de lá integrativo, então?
Acho que quando Foi a você... semente do integrativo, né? Porque você vai começar a fazer mais aquisições de conhecimento. Sim, você vai conhecendo e a partir do momento que você abre sua mente para ver além daquilo que você está aprendendo, é quando você vem a sementinha do quero buscar mais, né? Eu tive um professor que eu falo que ele é o meu... a minha base ali de como eu gostaria de ser. Ele falava assim, não existe feijão com arroz na fisioterapia. Você tem que buscar, você tem que entender o caso e buscar quais são as possibilidades. E aí você vê quais armas você tem, o que você pode usar. Há coerência para isso ou não? Né? Então, então, eu falo assim, que eu sou Investigar, uma profissional, né? sim, porque eu peguei isso como modo da minha profissão, entendeu? Então, eu sempre busco mais para melhorar as minhas pacientes. Conte-nos agora alguma história ou histórias que você tem, né? Vamos pensar, não precisa revelar a pessoa, mas histórias que você, de repente, estava ali na sua investigação, na sua observação. Conta pra gente um pouco como é que como é que foi aí, como é que você foi sendo marcada pelas certezas da sua área. Eu acho que quando você... Assim, que passou ao longo das minhas mãos, sei lá, acho que já mais de 1000 pessoas, assim. Pensa alguém, uma senhorinha, um homem. É legal histórias dos incrédulos, né? Aquelas pessoas que não acreditam em nada e, de repente, você foi mostrando. Recentemente, digamos assim, um paciente chegou à minha clínica com um semblante bem de muita dor. Até eu brinco com ele, falando, nossa, se eu tivesse te filmado, acho que você ia me matar, né? Mas era um caso de filmagem, o antes e o depois, assim. E com muita dor na lombar, muita dor, que ele mal conseguia deitar na minha maca. Era, assim, um processo de paciência para ele conseguir deitar na maca. E quando eu comecei a examiná-lo e perguntar muitas coisas para ele, a mente abriu de tal maneira que eu falo, olha, peraí, vamos começar do início? Primeiro, poxa, você não dorme porque eu tenho dor. Tá, então eu vou aliviar a sua dor com ozônio e aí eu preciso de uma profissional que me ajuda a fazer alguma coisa para você relaxar e dormir. Então, assim, aí você começa, pera, você não tem algumas substâncias no seu organismo, ele não estava comendo, então ele não tinha nutrientes, não tinha... Aí você entra no caso da ortomolecular, você entra aí com o magnésio, mal comia, um enfraquecimento, uma anemia. Então, é quando você começa um conjunto de fatores. É um conjunto de fatores. Então, e depois de um mês, eu tratei ele bem às cegas, mas assim, suplementando e fazendo ozônio e a terapeuta da clínica fazendo reiki nele. E aí foi quando ele, 1 mês e meio, ele conseguiu ir ao médico. Nossa. E aí ele voltou, doutora, o médico quer me operar, mas eu não quero. Você me trata, continua me tratando como você está? Que confiança. E aí eu falei, então vamos seguir. Depois de 1 mês para frente, ele voltou ao médico, o médico falou, eu não sei o que você fez, mas você não precisa mais fazer cirurgia. Dê parabéns à sua fisioterapeuta. Ai, que lindo! E assim, graças a Deus, assim, na clínica a gente tem muitos casos assim de reverter uma situação que era cirúrgica. Agradecimentos, assim, até eu tenho muitos depoimentos dos pacientes na minha página, né? Que eu acho que mais verdadeiro do que o paciente querer falar do trabalho, né? E aí, nesse caso, Sibeli, como é que você entende hoje, com tudo que as bases integrativas do seu trabalho... Olha eu batendo no meu microfone, produção. Quando você tem aí uma clareza do que vocês conseguem com os tratamentos mais naturais. Olha, porque o reiki é coisa de maluco, né? Porque, afinal de contas, é imposição de mãos, né? Uma energia. A acupuntura são os meridianos, pontos, não necessariamente precisa ser com agulha, né? Tem muitas formas e tal. Então, assim, onde que está o desencontro com a medicina tradicional? Eu acho que está a partir do momento que não conseguem... assim, a gente vê muitos casos, por exemplo, onde já está sendo estudado cientificamente,
o poder da fé, de uma oração. Já é cientificamente há estudos sobre isso, né? Falando do poder, o que acontece a nível celular quando a pessoa faz uma oração, né? O que ela recebe. Então, eu acho que quando a medicina não olha para com esse olhar de energia, né? Quando você não olha para um olhar mais humanizado, vamos falar assim, como você... O fato que você falou assim, o reiki, a imposição das mãos, tá? Quando a gente passa uma mão na outra, a gente faz com que promove uma energia. A gente tem uma energia ali de reação. A energia em tudo, né? Então... Sim, a energia em tudo. A gente não fala... Às vezes a pessoa, é uma energia que não se vê. Não, é perceptível. A gente transforma a energia mecânica em energia térmica, né? Então, em uma energia, é visível isso, é sentido. Então, quando os médicos, ou a medicina, ou seja, a área da fisioterapia, não enxerga que há uma passagem de energia aí na pessoa e que muitas coisas levam ao aumento dessa energia, à melhora dessa energia, eu acho que é onde é o erro. Sim. Sabe? Porque é o não reconhecimento, inflexibilidade, né? É quando você não... Só serve isso, não serve só aquilo. Só serve se eu vejo palpável. E muitas coisas não são palpáveis, né? Então... Não quer dizer que não sejam resultantes, né? Não deem resultados. Exatamente. Uma coisa que você fala muito é sobre a visão integrativa, então. Então, se a gente já viu onde a medicina erra, que é essa inflexibilidade para o novo, o que é a visão integrativa, então? É quando você se preocupa, por exemplo, numa função celular, o que está faltando nessa célula que ela não está funcionando bem. Vamos lá. Estou com dor de cabeça. Qual é uma visão integrativa sobre eu chegar na sua clínica com dor de cabeça? Tá. Eu vou fazer uma avaliação em você. Primeiro eu vou pelo lado físico, vamos falar assim. Aí eu vejo que se há uma tensão muscular, se há um problema na visão, né? Você começa a cortar as possibilidades primeiro físicas. Não é, ok. Você dorme com o celular próximo? Qual é a sua rotina? O seu intestino funciona? Porque a gente sabe hoje em dia que o intestino é nosso segundo cérebro. Se ele não tem um bom funcionamento, ele não absorve substâncias importantes nas reações químicas das nossas células. E aí a gente não produz hormônio, né? Hormônios como endorfina, serotonina, tudo isso é para o nosso funcionamento, né? Então, quando a gente não tem essa visão, onde o intestino tem que estar funcionando bem, porque aí as células vão funcionar bem, e aí você, gerando hormônios, você começa a ter uma melhora do relaxamento, uma melhora da qualidade do seu sono, e a sua dor de cabeça começa a diminuir. Então, a visão integrativa é essa análise de muitos dos fatores. Exatamente. E não só um diagnóstico seco. Não. Cefaleia, papapá, vai tomar remédio. Isso. Dá uma analgesia, mas você não trata a causa. Qual é a causa disso? A gente sabe que muitas coisas hoje também são de fundo emocional. Fala um pouquinho essa história de fundo emocional, que talvez as pessoas, você melhor do que eu, vai poder explicar isso, Sibeli. O fundo emocional também reflete muito a postura que a pessoa adquire frente a uma emoção que ela costuma ter muito. Por exemplo, eu tenho um paciente que ele é uma pessoa um pouco introspectiva e que ele fica com a cabeça pendurada assim, né? Então, ele tem o ombro fechado, a cabeça pendurada. Um dia ele chega à clínica e fala, eu tenho muita dor irradiada no ombro. No ombro, tá. Fui ver, pedi alguns exames para ele e não era do ombro. Na verdade, era do pescoço, porque como ele é uma pessoa alta, para ele não se aparecer muito, ele foi fechando, e o trabalho dele faz com que ele fique com o pescoço caído, que a gente chama de síndrome do pescoço caído, né? E ele começou a... Então, na verdade, é muito mais do que aquele pescoço caído. É o que? A autoestima dele, a autoconfiança dele. Então, as doenças de fundo emocionais
reflete muito no físico. Sim. Né? Existe até um livro muito antigo da fisioterapia que chama O Corpo Fala. O Corpo Fala, nossa, eu lembro da faculdade, isso tem mais de 20 anos, Então, já era um livro antigo, ou seja, ele tem uma razão de ser que, né, não envelhece, né? Sim. Pioneiro. Isso é importante, pensar sobre o fundo emocional. E o que é o ortomolecular? Que também é algo que chega, não tem tanto tempo. Sim. Né? A gente fala do ortomolecular, não vou dizer que tem pouco tempo, hoje já não tem mais nada, tem pouco tempo, mas ainda é algo muito novo. Né? A medicina, a ortomolecular e assim por diante. Sim. A ortomolecular, ela é uma correção das moléculas, né? O nosso organismo, ele é feito por reações químicas, né? Quando nós não colocamos combustível certo, ele começa a falhar e as células precisam de combustível correto para ela funcionar. Então, a ortomolecular, ela veio para corrigir essas moléculas. Então, que tipo de nutriente está faltando no seu corpo que faz com que você aumente o seu pH, diminua a produção de hormônios no seu corpo, por falta desses nutrientes. Muitos alimentos nossos, por exemplo, o magnésio, a gente teria que consumir muita quantidade de castanha rica em magnésio para a gente conseguir fazer as reações químicas que o nosso corpo precisa do magnésio. O consumo desses alimentos de maneira correta, a gente não consegue a quantidade que a gente precisa para que aconteçam as reações químicas. Então, é onde a gente precisa fazer a suplementação. Então, a ortomolecular vai ter essa visão, onde você vai suplementar o que está faltando no seu corpo para produzir as reações químicas. E é legal, né? Porque uma coisa que, com certeza, a tecnologia nos trouxe foi, a partir de muitos exames, né, modernizar essa leitura, né, do nosso organismo. Então, a gente realmente está mais longevo de forma óbvia, né? Né? Ai, mas o povo antes morria mais cedo. Não, mas não é. A gente hoje já entendeu muito melhor essas reações químicas, né? Então, o ortomolecular, ele é realmente uma bênção, né? Porque você explica. É um estudo que mostra como as pessoas estão vivenciando reações químicas e como que você pode interferir para uma melhor qualidade de vida. Isso é maravilhoso. E para as pessoas que também não conhecem, fala para a gente um pouquinho da ozonoterapia. A ozonoterapia, embora ela é muito nova, vamos falar assim, no Brasil, mas ela veio a ser inicialmente usada na Alemanha na Primeira Guerra Mundial, onde eles não tinham recursos como antibióticos, tudo para tratar os soldados que ali eram feridos, né? Então, não tinha quantidade de medicamentos suficiente. E aí ela é muito difundida na Europa, assim, né? Como falei, a Alemanha é o berço da ozonoterapia. E aí ela vem tendo muitos estudos, já temos quase 5.000 trabalhos científicos aí falando da eficácia do ozônio, né? O ozônio, ele é um oxigênio agregado a uma molécula a mais, que é chamado de O3, né? E esse O3 possibilita uma melhora da função celular, né? Então, muitas patologias que existem por aí tá muito relacionada à deficiência de oxigênio e a hipóxia. E aí o ozônio, ele é oxigênio puro. Então, quando a pessoa fala, você tem alergia ao ozônio, não tem como você ter alergia ao ozônio, porque você não tem alergia ao oxigênio. Entendeu? Então, mas sim a maneira que se é aplicado, né? Então, o ozônio, então, ele é já há alguns anos mais recente, ele está sendo mais, principalmente na época do Covid, foi quando ele começou a ser falado mais, né? Porque se usava em alguns hospitais o ozônio para tentar diminuir, assim, acharam até um protocolo eficaz para ele poder agir contra o vírus, né? Fazendo com que ele melhorasse e melhora o sistema imunológico da pessoa, dando condições desse corpo reagir frente àquelas consequências ali. Olha, que bacana. Então, ele faz bem isso. O ozônio, ele melhora o seu organismo, ele melhora o seu sistema imunológico para você conseguir combater aquela patologia ou aquela situação, entendeu? Bom, então, hoje no seu trabalho, você integra todas essas possibilidades de
investigação e tratamento? Sim, sim. Hoje, quais as técnicas, Emma? Recupera, que você começou falando na abertura. Então, hoje, quando eu chego lá na Cibele Dalto para poder saber sobre condições melhores, rejuvenescimento, emagrecimento, não precisa ser só dor, não, né? Não. Sim, porque assim, o nosso embelezamento é de dentro para fora. Então, quando a gente tem o nosso organismo saudável, bem nutrido, a gente espelhe isso na pele, né? E aí vem, não só, a gente é um complemento. Então, a gente começa a tratar o organismo da pessoa, a gente apara todas as arestas que estão com deficiência. Então, a gente trata o intestino, a gente trata essas deficiências de suplementação, né? E é onde a gente consegue aí depois trazer um resultado melhor, no caso da estética, um resultado melhor seja na pele, seja num emagrecimento, num bem-estar. Então, das linhas integrativas, você atua com ozonoterapia... A avaliação ortomolecular, eu faço a biorressonância alimentar, que é um exame que você detecta os alimentos que são biocompatíveis ao seu organismo e os que não são. Olha, que né? importante. Porque, às vezes, a pessoa fala assim, nossa, mas isso nunca me fez mal. Tá bom. Não sem alimentos que são gritantes que fazem mal a você. A gente pensa em fazer mal do tipo visível, né? Olha aqui, eu tô empolada, cheia de alergia. Sim. Olha, não tô respirando. Quer dizer, parece que tem que ter, mas ninguém enxerga o que tá dentro da gente, né? Então, assim... Tem coisas que estão te comendo por dentro, né, Cibele? Exatamente. Então, às vezes a pessoa come um camarão, tem uma reação alérgica. Come um amendoim, tem reação alérgica. Só que aquele... Toma leite e não vê a reação alérgica. Não vê a reação alérgica, né? Pois não. Durante as avaliações, a gente vê casos, assim, por exemplo, de uma pessoa que foi lá com a pele toda embolada, né? O rosto, falou, olha, não sei, já tomei antialérgico já aos montes e isso não melhora. Quando nós fizemos a biorressonância alimentar, ela não podia comer alface, amêndoa... Olha... nem saberia, né, disso. Macadâmia, aveia. Tudo que é indicado, aliás, né? Porque a generalização também nos faz muito mal, né? Exatamente. Só que coma de 3 em 3 horas, durma 8 horas. Não, cada corpo, cada organismo é um, né? Esses alimentos são incompatíveis ao corpo dela. Porque a partir do momento que ela retirou, toda essa reação sumiu. Eu tenho um caso... com glúten, né? Eu sou a criança que é intolerante a gente fala intolerante não é porque a gente fala igual hoje, não, eu não sou celíaca e tal, mas eu sempre demonstrei e tinha sintomas claros com problemas ligados à lactose e ao glúten. O glúten, com certeza, muito mais para frente, a gente sabe que o glúten virou o inferno dos infernos, né? Em termos de alimento, de espessantes, onde tudo que você come hoje tem, né? Sim. Presunto tem glúten, né? Molho de tomate tem glúten, Sim. esses de saquinho e assim por diante. A gente tem noção do quanto a gente vai se envenenando dessas substâncias. Mas, por exemplo, eu fui uma criança que eu fui... Eu tenho memória aí, sei lá, até os 10 anos, por exemplo, porque eu tomei de bezetacil na vida porque eu tinha muita dor de garganta, por recorrência. Então, era antibiótico, bezetacil. E eu tenho certeza que um dos grandes fatores disso era o leite que eu tomava, eu mamava. Né? Da minha mãe me dá mamadeira, eu meninona. Então, assim, o consumo do leite. Por alguma razão, eu um dia decidi que eu não ia mais mamar e realmente eu tirei a lactose como consumo. Tanto que leite é uma coisa que eu não gosto de beber. Não gosto. Beber chocolate quente, vai, né? Porque o chocolate é muito gostoso. E daí pra frente eu usei os derivados, mas um belo dia, mais adolescente para adulta, eu comecei a estudar a tese dos tipos sanguíneos. E aí eu comecei a entender que eu, como sangue tipo O, tinha um desafio com relação ao glúten, assim como a lactose. E eu comecei a mexer com isso e eu descobri, por exemplo, que no caso do glúten, não era uma questão de quantidade, era o que a gente fala, o alérgico. Sim. Você não precisa comer quem é alérgico a camarão vai entender isso, né? Você não precisa comer 10 camarões para ter alergia. Você tem que comer um, né? Você já comeu, já... E aí eu descobri, por exemplo, saciedade. Você tira o glúten, Cibele, você tira o glúten da tua alimentação, você não tem fome. Essa fome que a gente sente, parece com vazio, que a gente fala, é fome. Não, estou com fome, acabei de comer uma macarronada, né? Não, aí eu descobri que isso foi fazendo muito sentido. Mas vai e volta, um belo dia você volta a consumir. E eu era cervejeira, né? O tempo todo tomando cerveja, olha o glúten, olha o glúten.
Até que aí agora começou a surgir um sintoma que eu falei, gente, tem algum problema? Uma exaustão, um cansaço constante. Eu falei, mas eu tenho clareza que eu trabalho com comunicação, eu tenho clareza que eu também sou multitarefas. Mas aquela sensação assim, não, isso não está normal. Não carrego pedra, não posso estar nesse cansaço todo. E através de um exame de iridologia, né, de um parceiro meu, ele falou, para agora com o glúten. Você não tem noção do quanto você está à beira de um processo celíaco, né? E eu não parei nem 3 vezes para perguntar, vou fazer isso? Não, acredito. Já tenho histórico. Então, assim, tem mais ou menos uns 15 dias, Sibeli, que eu tô meio que isolei o máximo que eu posso de glúten, até as fezes. Melhora. Flatulência sumiu. É incrível. É como se você isso. sobrecarregasse Incrível. as suas células a fazer carregasse além do peso que elas já carregam. Né? Imagina um caminhão onde ele pode carregar até 10 quilos e você está fazendo ele carregar 30. Nossa, é Ele não vai funcionar direito. E vai chegar uma hora que ele vai começar a dar problemas, né? Problemas mecânicos. E passando isso para o nosso corpo, vai chegar uma hora que a gente começa a ter problemas em órgãos e vísceras, em Nossa, nem me um monte de fale, coisa. menina. E é maluco, né? Porque que você acabou de falar. Então, aí você faz a biorressonância, Isso. continua. E aí você tá... Na biorressonância, a gente consegue eliminar muitos dos processos inflamatórios das pessoas, né? Onde a gente consegue eliminar grande parte, por exemplo. Eu me sinto muito inchada. Você tira os alimentos inflamatórios para essa pessoa, ela desincha. Tem menos flatulência, o intestino começa a funcionar melhor, né? E a gente adequa a quantidade de água que ela é necessária, porque cada peso é uma quantidade de água. Se a pessoa está doente, a gente aumenta, faz as contas de acordo com a situação que ela está apresentando ali. Mediante isso, aí eu parto para a avaliação física. Né? Então, dentro da avaliação física, aí eu vou traçar os tratamentos. Então, se a pessoa é uma pessoa muito ansiosa, tem algumas coisas na vida dela, então eu consigo direcionar também para os profissionais da clínica. Ah, que bacana. E o que a gente... Aí você trabalha o fundo emocional também. Exatamente. Aí, parabéns. Então, a gente tem os profissionais lá na clínica que a gente direciona, seja um essa reiki, collab, seja né? um TRG, e aí a gente consegue Olha. tratar a pessoa de verdade. Cibele Dalto, que gostoso esse bate-papo com você aqui no Pod Elô. É muito bacana que você tenha vindo para fazer essa elucidação, tratar essa questão da temática da saúde dentro de uma visão integrativa, que eu acho que a gente já está numa falência dita, está escancarada, né? A falência dessa medicina tradicional. Nós não vamos negar jamais toda a importância dela nas interações, inclusive de urgência, né? Sim. Osso está quebrado, gente. Por mais que o reiki venha ajudar, Sim, ele não cola o osso na velocidade que uma tala de gesso cola, né? Que um pino, né? Que precisa ser colocado ali, né? Vai fazer o trabalho que tem que fazer, né? Então, a gente não está negando a medicina. Nós estamos solicitando que vocês ouçam na conversa da Cibele Dalto a importância de uma visão integrativa. Não adianta só tomar analgesia. Exatamente. Né? É localizar esse sintoma num quadro muito provável que pode estar aí no ortomolecular, né? Que pode estar no fundo emocional. Aliás, a gente é a sociedade das emoções, né? Olha que época que nós estamos, né, Cibele? Tanta informação, a sensação de que você não sabe nada. Aí você sabe tudo, você não usa tudo, né? E vai ficando ansiedade, depressão, estresse, né? Você sabe as multitarefas. que chegou contar um caso aqui que envolve muito isso, essa parte da medicina e um paciente que chegou lá, um pós-bariátrico, ele tem um membro amputado e ele chegou porque ele fez uma cirurgia, o médico pediu para ele ir fazer uma drenagem nesse coto para encaixar a prótese novamente. Quando ele chegou lá, eu falei, mas o que aconteceu? Fiz uma cirurgia, nananã. Foi me contar. Quando ele me contou, eu vi que ele era pós-bariátrico, não suplementava. E eu falei, pera, vamos começar do início? Você está inchando, eu preciso pedir uns exames para você. Por que ele estava inchando? Não só pelo processo pós-cirúrgico, que ele quebrou um monte de vezes esse coto, né? E não sei por que ele estava quebrando tanto esse coto. Ele já tinha feito 5 cirurgias nesse coto de fraturas, microfraturas. O osso estava fraco. Totalmente fraco. Não era suplementado.
não tomava nenhum tipo de vitamina, estava com o ferro bem baixo, então ele era uma pessoa no limite da anemia, né? Então, não tem como a pessoa não inchar, não tem como a pessoa... Vitamina D, vitamina C, vitamina K, vitamina... Nada, magnésio, nada, cálcio, Uau. nada. E aí, o médico falou para esse meu paciente, cuidado para você não quebrar esse coto novamente. Mas só. E aí? Cadê a orientação para que ele não aconteça isso? A culpa é dele? Não é dele. Entendeu? Então, essa é a visão do integrativo. Por que ele está quebrando? Porque ele não tem... Ele é uma pessoa, um pós-bariátrico, onde ele não absorve os nutrientes. E aí, ok, ele tem que suplementar, porque o organismo dele não vai fabricar isso. E na alimentação, ele não vai conseguir adquirir essa quantidade de nutrientes. E aí foi que... tá vendo? A visão integrativa é isso daí. Parabéns. A gente não é só ver o problema ali, é você buscar a causa que tá... Por que ele está quebrando tanto? Né? Aí, ó. Parabéns. Obrigada. Sibeli Dalto, mais um bate-papo nesse episódio do Pod Elô, para você que está nos acompanhando. E, aliás, faça favor, né? Compartilhe esse material. Assista os outros episódios que estão por aqui, que são profissionais maravilhosos, histórias e negócios e dicas. Olha o que a Sibeli trouxe para você hoje. E, aliás, convite, né, para você ir lá conhecer o trabalho dela. Sibeli, muito obrigada. Quero que você volte mais vezes. Também tem um programa para você, de repente, fazer um bate-papo lá numa entrevista. Mas continue aí seguindo por esse caminho que você escolheu e que, com certeza, está tendo aí para a vida das pessoas uma enorme relevância. Parabéns. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade de poder compartilhar essas informações, né, para que as pessoas tenham um olhar mais para si, um olhar mais integrativo, né, para que a gente passe aí saúde para todo mundo, né? Parabéns. Obrigada. É isso aí. E o Pod Elô aqui com mais um episódio chiquérrimo, falando sobre saúde, bem-estar, e em especial sobre fisioterapia integrativa por Sibeli Dalto. Anota e procura saber mais.